Olá, boa noite. Oi, gente, estamos aqui começando a nossa live dessa noite com o Instagram dando trabalho para gente. Não conseguimos abrir a live, nossa roda de conversa na Merak, na clínica, né, que é o meu oficial. Estamos aqui com o apoio da Aline. Aline, muito obrigada mais uma vez para a gente poder dar andamento, senão a gente não teria como fazer, porque o Instagram está com um pequeno problema e não conseguimos abrir live, não aparece a opção de live lá pra gente. Então eu vou pedir, quem já for chegando aqui, já for entrando, já vai mandando os aviõezinhos aí para poder avisar as pessoas que nós estamos aqui, né, com a Aline no topo, para poder dar conta de garantir que a gente estaria aqui com vocês hoje para mais essa roda de conversa que vai ser fantástica, vai ser incrível, com a Kátia Lucas. Já já vou chamar a Kátia aqui. E nós vamos falar hoje sobre a volta para nós mesmos, né? O retorno, o caminho de volta para mim mesma. Né? Como é que é fazer o caminho de volta para mim mesma, né? Construindo ou reconstruindo a minha sensação de pertencimento, as curas que eu preciso fazer para encontrar o meu lugar no mundo e poder estar no mundo do jeito que eu sou, né? Sem culpa, mas entendendo que tem todo um sistema familiar que me constitui. Eu venho, né, da minha ancestralidade, eu venho da história da minha família. Então eu vou chamar a Kátia aqui para entrar e a gente vai começar aqui um movimento de mandar aviõezinhos para as pessoas para que elas nos encontrem aqui. Quando a Kátia quiser, pode chegar. Nós vamos ficar em três aqui na tela. Oi, Olá, tudo Kátia! bem? Bem-vinda! Obrigada, Bem-vinda, Sil. seja muito bem-vinda aqui nessa roda, nossa terceira roda Obrigada. de conversa. E é um prazer enorme te receber aqui. Então, a gente vai começar a conversar e nós vamos fazer o seguinte: durante esse intervalo, esse tempo da nossa conversa, a gente vai enviando um aviãozinho. Quem está chegando aqui? Boa noite, Adriana. Bem-vinda Boa aqui na noite, nossa Dri. roda. Bom te ter aqui, Adriana. Então, a gente vai conversando e aí eu vou pedir para quem for chegando ir mandando os aviõezinhos para convidar mulheres que talvez se interessem por estar numa roda de conversa de mulheres, que é um lugar extremamente. Boa noite, Elisete, seja bem-vinda aqui. O espaço das rodas de conversa de mulheres, eles são os espaços, é um espaço ancestral, né? Desde sempre as mulheres se reuniram para fazer coisas, né? Se reuniam para lavar roupa na beira do rio, se reuniam para cozinhar, se reuniam nos quartos de parto para apoiar aquela mulher que estava no teu processo de trazer alguém ao mundo, né? E as rodas de conversa sempre foram um lugar de muita troca, muita sabedoria, lugar de muito aprendizado, de dar e receber, né? E ao longo da história, esse espaço foi sendo desqualificado, né? A mulher passou por processos intensos de desqualificação ao longo da história, né? No século XVIII, as mulheres inteligentes foram queimadas na fogueira, né? As mulheres que liam, que sabiam, elas eram ameaçadoras. Então, quer dizer, retomar esse espaço, né, e trazer essas nossas conversas aqui, com um nome chamado Roda de Conversa, é muito importante, é muito significativo para mim. Acredito que para todas as mulheres que estão sempre um lugar da rodinha de conversa, né? As mulheres estão sempre numa rodinha, conversando, trocando, falando de si, enfim, muitas coisas acontecem numa rodinha, né? E na semana passada, na nossa roda anterior, eu trouxe um pouco da história, né? De como que a gente virou fofoqueira, né? Porque assim, não, a gente não era fofoqueira, né? Na verdade, a palavra fofocar, ela vem de confabular, de fabulação, que é de elaboração, né? E também de contação de história. Mas como é que a gente, nesse processo de desqualificação, foi ganhando esse lugar, né, de transformação da palavra fabulação, confabulação, para virar fofoca?
né? E uma conversa totalmente desqualificada. Então, poder fazer roda de conversa aqui com vocês e nos recolocarmos nesse lugar de quem é uma mulher sábia, de quem tem o que dizer, né? De que o que nós dizemos tem valor, é muito importante para mim, né? No meu processo. E essas rodas de conversa, elas têm o nome de mulheres de corpo e alma confabulando, né? Porque tem a ver com essa história da gente poder fabular, né? Da gente poder fazer nossas elaborações e também contar a história, né? Porque não tem nenhum problema de contar a história. Então, para quem está chegando aqui hoje, eu vou me apresentar. Eu sou a Silvana, eu sou terapeuta transpessoal integrativa e analista bioenergética. A página, né, da Meraki hoje não consegue abrir live, né? Tem alguma questão acontecendo com o Instagram, em várias páginas, na da Kátia também não consegue abrir live, então a gente está contando com o apoio da maravilhosa Aline, que está aqui com a gente, para abrir essa roda, botou um bilhetinho super fofo aqui, obrigado Aline, para que as pessoas saibam que é aqui que está acontecendo a roda, né? Porque não tem um controle, né? E foi muito interessante perceber o quanto não ter controle às vezes é muito difícil, né? Eu e Kátia estávamos aqui 3 horas da tarde e ficamos um Verdade. tempão tentando falar o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, né? E a calma, né? O respirar para poder continuar e decidir e resolver que assim seria possível, né? Faz com que a gente avance um pouco mais nesse lugar de se constituir, né? E aí eu falo de mim, eu falo a partir de mim, eu sou uma mulher que surta quando a coisa não está do jeito que eu imaginava, ou que eu sonhei que deveria estar. E hoje, para minha surpresa, eu absolutamente fiquei calma. Falei, tá tudo bem, não tenho controle. Assim, o meu processo de me constituir como uma mulher de corpo e alma inteira e integrada passa por essa experiência de não surtar às 3 horas da tarde, porque não ia ter como abrir live, e fazer a nossa roda de conversa do jeito que é possível. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui, chegando agora. Quero pedir, na verdade, para quem está aqui, tem gente que veio na primeira roda, veio na segunda e possivelmente está aqui na terceira. Então, que coloca aqui, quem está aqui pela primeira vez põe número 1, quem está pela segunda vez põe número 2, e quem veio nas 3, por favor, põe número 3 aqui, só para eu e Kátia sabermos como é que estão aqui as pessoas, né? Quem está chegando agora pela primeira vez também é muito, sempre todos são muito bem-vindas, porque roda de mulher ela cresce, diminui, ganha gente nova, ganha gente fixa, né? Que fica fidedigna ali naquele lugar, mas sempre, sempre, sempre nós mulheres temos esse lugar de acolhimento. Às vezes a gente tem estranhamento, mas a gente tem um lugar muito forte de acolhimento, inclusive daquelas pessoas com as quais a gente em algum momento já se estranhou, né? Oi, Ana, bem-vinda, primeira vez. A Masmirani, a Guloseima Masmiranes. A Adriana está na terceira. Que delícia, Adriana, muito obrigada. A Tereza, terceira também. Muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Muito bom mesmo, é um carinho que eu quero deixar aqui para vocês. E vou começar chamando a Kátia. Aline, segunda, Aline, mas tá firme e forte, né, Aline? Hoje, salvando inclusive a nossa pátria. Eu quero chamar a Kátia, né, para se apresentar. Eu acho que é importante que ela se apresente. E vou pedir para ela se apresentar e já contar assim, o que é, Kátia, para você ser ou estar sendo ou se construindo como uma mulher de corpo e alma. O que é ser uma mulher de corpo e alma? Eu estou um pouquinho nervosa. Obrigada pelo convite. Essa é a minha primeira live. Quero pedir um pouquinho de paciência para todas aí, porque é muito novo para mim. A gente entrou 3 horas, conversamos um pouquinho, né? Uhum. Mas é um nervoso de iniciante, Sim. porque do assunto é muito nosso, né, Sil? Então, ser uma mulher de corpo e alma é exatamente isso, se colocar dentro de uma situação que é nova e se respeitar nesse processo, né? Ai, tô nervosa. Pronto, e acabou. Né? Eu tô tremendo aqui, gente. Então, ser uma mulher de corpo e alma para mim é estar em mim. É ser eu mesma, em todos os aspectos. Na sombra ou na luz.
não é um caminho fácil, Sil, que a gente quer só o lado bonzinho, bonitinho, né? A gente quer ficar de longe das sombras. Mas teve alguns processos que agora a gente vai conversar sobre isso, que me fizeram perceber a sombra e a luz como sendo eu. Então, isso me fez ser a mulher de corpo e alma, abraçando a minha sombra e abraçando a minha luz, né? Esse processo, ele vem, e a gente vai conversar sobre isso, e ele fez eu ouvir o meu corpo, que eu acho que isso também é ser de corpo e alma. Sim, sim. Acolher as nossas dores, né? O que a nossa alma pede. Estar com amor e consciência presente onde nós estamos. Onde onde a gente se propõe a estar. Estando com medo ou estando tranquila. Daqui a pouco a adrenalina baixa e a gente conversa bem melhor. Mas é deixar de se dividir, sabe? É deixar de se divertir. E aqui está escrito pertencimento, pertencer. Pertencer simplesmente a você mesma. Porque aí isso transborda quando você pertence a você mesma. Mesmo com as suas sombras e as suas luzes, né? Então, na constelação, se você me permite falar, sim. Na constelação, pertencer é ser incluída, reconhecida e ter esse lugar no seu sistema. Você tem esse lugar no seu sistema. Então, o que não é pertencer? Não é pertencer você ficar se diminuindo para entrar em lugares para agradar os outros. Então, para mim, mulher de corpo e alma é você ser inteira para você mesma. E aí você transborda para os outros. E a gente é ensinado a ficar bipartido, né? Desde pequeno a gente é ensinado a separar nossas emoções. Quem nunca escutou para de chorar, tá chorando à toa, né? Engole esse choro, né? Um jeito que a gente foi ensinado a não expressar nossos sentimentos, nossas emoções e a guardá-los, né? E guardá-los em algum canto. E esse canto chama corpo. Então não dá para ser uma mulher. Eu sou uma terapeuta que trabalha com o corpo, né? Sim. Então não dá para ser uma mulher inteira, integrada, se a gente nega o nosso corpo e o que está nele, né? Porque assim, as nossas emoções, elas pertencem a nós, e nós somos esse corpo. A gente não existe se não tiver corpo. Sim. Então assim, não é eu e meu corpo, não. Eu sou quem eu sou porque eu tenho esse corpo. Então, é esse lugar da integração, da inteireza, que não é simples, não é fácil. Né? A gente vem da história da nossa ancestralidade, a gente vem da história da nossa família e a gente se constitui de corpo e alma a partir desse lugar, né? Desse lugar que vem, que é ancestral, que tem modos de ser, modos de funcionar, modos de se olhar, né? Então eu queria que você contasse um pouco agora dessa mulher chamada Kátia, né? Essa mulher de corpo e alma aí também em processo, que eu também não acredito que a gente se torna mulher de corpo e alma e ponto final, agora, né, estou arrasando. Não, de jeito eu nenhum. acho que é um processo diário de ser, de estar, de se perceber, falar isso aqui não tá legal mais, isso aqui já foi bom, hoje não me serve mais. E aí eu posso fazer diferente, né? Encontrar no contato com a gente, encontrar aquilo que não serve mais e que a gente pode deixar ir, deixar partir, ou que a gente está segurando e a gente tem que soltar. Porque às vezes é a gente que segura, não é que ninguém que nos prende, não. A gente é que segura situações e pessoas na nossa vida, e aí a gente não vai porque a gente não está soltando o outro para o outro ir também. Então eu queria que você contasse um pouco dessa mulher, Kátia, como é que ela chega aqui? Eu chego aqui que eu fui a primeira a ter que me soltar. A ter que soltar todas aquelas personalidades que eu criei. Já venho de uma busca de autoconhecimento há muitos anos. Mas em 2023 foi uma virada gigantesca na minha vida, né? Por conta de corpo. Então, eu aprendi a lidar com o meu corpo, eu aprendi a lidar com tudo isso por uma razão. Em 2023, eu peguei eu tive um câncer, né?
Ele foi um câncer agressivo, estava no estágio 4. Hoje eu consigo falar sobre isso. Antigamente eu não sabia nem qual era a gravidade disso, graças a Deus, né? Às vezes é um pouco bom ser. A ignorância nos Assim, é protege bom também. ser. Isso. Então, ele era agressivo, eu tinha uma jornada aí pela frente. Então, quando eu peguei esse diagnóstico, foi como se o chão tivesse se aberto assim para mim, eu não sabia mais onde eu estava. Naquele instante que eu peguei o diagnóstico. Porque quando a gente ouve um câncer, a gente já imagina morrer, né? E aí a médica falou: você tem 95% de chances de vida, né? Só 5% e tal. Mas eu me apeguei muito a esses 5%, porque eu fiquei com muito medo, né? Então, depois eles me explicaram todo o processo do tratamento e eu fiquei mais com medo ainda. Eu falei, meu Deus, não vou chegar até lá. A Elisete está aqui, né? Eu quero agradecer também que ela está aqui, porque ela é uma fofa. É minha amiga e esteve comigo nesse processo. E hoje ela falou, Kátia, já estou aqui te esperando. Obrigada, amiga. Então, assim, quando eu tive esse diagnóstico, o meu chão saiu debaixo dos meus pés. Tudo aquilo que eu tinha como verdade absoluta, quem eu era, todas aquelas picuinhas que às vezes a gente tem com um e com o outro, fica tão insignificante, Sil. Uhum. E aí vim para casa arrasada, junto com meu marido, vim para casa arrasada, mas a partir desse diagnóstico foi que eu fui crescendo como essa mulher de corpo e alma, né? É Uhum. muito, é muito forte tudo isso que aconteceu para que eu fosse para o meu lugar. Então hoje é indiscutível. Vamos fazer assim. Se for de acordo para tudo e para todos, ok. Mas se for algo para deixar o outro muito bem e eu, né? Não, desconfortável, porque a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Se a Sim, gente deixa o sim. outro confortável e a gente fica no desconforto, a gente não sabe falar não. Uhum. Uhum. Isso tudo eu aprendi com o processo do quê? Do meu corpo, né? Uhum. Então, às 3 horas a gente conversou e eu falei para você que eu ia te contar um sonho. Sim. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com muito medo. Então, eu conheci muitas pessoas, falei com muitas pessoas, e as pessoas que acho que queriam me deixar tranquila, mas elas me deixavam mais apavorada ainda. Porque aí elas contavam das suas experiências com o câncer, da experiência que teve com o irmão, com o vizinho e tudo mais. E eu fiquei mais apavorada ainda. Olha, você vai conseguir, mas é difícil. Só que eu estava lá no início, eu não tinha nem iniciado nada assim de tratamento, né? E um dia eu Uhum. fui dormir e veio um sonho. Eu faço questão de contar esse sonho porque esse sonho é bem pegar a sua chave, pegar a sua direção na vida. Esse sonho, eu tinha uma terapeuta na época e tinha um carro e ela falava assim, Kátia, eu vou te levar. E eu estava passando com essa terapeuta. Uhum. Pegou o carro e foi. Chegou mais à frente, ela não conseguia mais passar. A estrada estava muito difícil nesse sonho. E era que nem aquelas vidas secas, sabe? Sim. Aqueles lugares secos, cheios de pedras e tudo mais. Eu falei, tá bom, então me dá aqui a chave que eu mesma vou levar. E quando eu entrei dentro do carro para pegar a minha direção, o caminho estava lindo, Sil. O caminho tinha parecido que tinha acabado de fazer esse asfalto, sabe? Uhum. Uhum. Perfeito. E aí eu ouvi assim: essa é a sua estrada. Se você quiser trilhar a sua estrada olhando para a estrada dos outros, você vai encontrar pedras, você vai encontrar dificuldade, mas essa é a sua estrada. E aí eu acordei daquele sonho e falei: não quero mais ouvir a história de ninguém. Eu vou trilhar o meu próprio caminho. Uhum. Então, eu não sabia onde ia dar. Hoje eu tô aqui. Uhum. Foi um câncer agressivo, foi um câncer metastático. Mas tudo se resolveu, porque
A primeira coisa que eu tive que fazer foi pegar a minha vida e falar, não é esse o caminho que eu vou. Eu não sei para onde vai dar, mas eu preciso ter confiança do próximo passo. E foi isso que aconteceu para eu estar aqui nessa busca, nesse caminho de retorno para mim. Eu entrei nesse carro em 2023, eu ainda estou ainda, sabe? Eu ainda estou aí indo e caminhando de volta para mim. Acho que esse lugar da gente se ouvir, né? Porque o sonho ele é sempre simbólico e ele vai trazendo aquilo que a gente já pode acessar, que está no nosso inconsciente, né? Então, a Sim. gente poder entender o que o sonho está dizendo já é parte do nosso processo de nos preparar para nos retomar, porque na verdade acho que você traz uma coisa muito importante que é assim, esse lugar que a gente vive para o outro, né? A gente Sim. vive para agradar o outro, para satisfazer o outro, a gente se coloca nesse lugar que a gente sente no corpo o desconforto, mas a gente tá lá, né? E hoje eu estava pensando, depois da nossa conversa, enfim, fiquei pensando e eu falei, quantas vezes, né, a gente às vezes está em lugares que a gente precisa estar, o nosso corpo traz mensagens sobre aquilo, sobre aquele lugar, mas a gente não fica. Uhum. E quantas vezes a gente fica em lugares desconfortáveis por causa do outro. Então, quando às É vezes a isso mesmo. mensagem vem pra gente, seja, por exemplo, hoje aqui, a gente pode falar coisas que vá provocar incômodos em quem está aqui nos assistindo. E a pessoa pode falar, vou sair. Uhum. Ela se deparou com algo que é dela, através da nossa fala, e a pessoa não sustenta ficar. E muitas vezes a gente faz exatamente isso na vida. A gente às vezes sustenta ficar em lugar que traz desconforto, mas que não leva a gente a lugar nenhum. E o desconforto que pode ser uma clareza que vai chegar para a gente, às vezes a gente foge, né? Porque senão não estou Sim. pronta para escutar isso, enfim. E acho que isso é também parte desse ser mulher de corpo e alma, que é ter a coragem, às vezes, de encarar coisas que não são fáceis, né? E nos voltarmos para nós mesmas, para a gente poder, Sim. né, ficar no conforto. Porque o que a gente faz? A gente ia falar, mas se eu fizer isso, fulano não vai gostar. A gente está preocupado Uhum. com o conforto dele, do Isso. outro, ou dela, enfim, dessa outra pessoa. A gente tá preocupado se o outro vai ficar desconfortável, se não vai ser legal para ele. Mas e quando a gente fica no desconforto? Quem se preocupa com a gente? É. Né? Então, acho É. que essa sensação, né? Esse desejo de pertencer, que faz com que a gente fique em lugares onde a gente não quer estar, né? Revela muito sobre quem a gente é e como a gente está tocando a nossa vida. Eu não quero me falar disso, eu queria te ouvir falando dessa coisa do pertencimento a partir desses lugares, do conforto, do desconforto, dos lugares que a gente fica, não fica. Conta um pouco pra gente aí como é que é isso. Então, né? Eu vou sempre tocar nesse assunto lá da doença, não como um drama, nada, porque já curei, já tô super bem. Mas foi um processo de muito aprendizado, sabe, Sil? Então, ali eu fiquei tão raivosa de início e tão assim, porque eu me deparei comigo mesma fazendo os gostos e as vontades de todas as pessoas. E chegou aquele momento que eu tinha que, a cada momento eu olhava, simbolicamente falando, a morte atrás da minha porta, entendeu? Eu Uhum. tinha 16 químios para tomar, eu tinha uma cirurgia para fazer e mais umas 19 rádio, né? Então eu tinha que, era como se fosse uma corrida. Eu não podia olhar para o lado, porque senão eu caía. Eu precisava olhar Uhum. para frente e olhar para onde eu queria chegar, que era chegar com a minha vida. Eu tenho um filho de 12 anos hoje, mas estava com 9 na época. Essa foi assim, um ponto muito principal, assim, de falar, cara, eu quero ver ele crescer, né? E aí, nesse momento do sonho, foi aonde eu aprendi a dizer não. Eu acho que são os nãos necessários para nossa saúde mental, para nossa saúde corporal, para tudo. A gente precisa dizer não. Porque quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente diz não pra gente mesmo, né? Então foi essa
essa questãozinha, assim, de... Quando eu tive o sonho, eu falei, não quero mais saber das histórias de ninguém. Uhum. Não por maldade nem nada, mas é porque aquilo me trazia muito mais medo, porque eu acabava comparando a minha história. Isso é outro ponto. Uma Uhum. mulher de corpo e alma, eu acho que deve parar de se comparar. Não é fácil. A gente, o tempo inteiro, desde como você falou, desde criança, a gente foi ensinada dessa forma. Mas quando eu comparava o meu processo com o de outras pessoas que já tinham passado, algumas já tinham até morrido, eu ficava desesperada. Uhum. Uhum. Eu falei, não, agora eu vou confiar. Esse é o meu caminho. Esse é o meu carro, a minha estrada. Uhum. Quando tá de dia, né? Quando a gente vai dirigir de dia, a gente consegue enxergar lá longe. Mas quando a gente vai conseguir, quando a gente dirige de noite, a gente acende o farol alto e só olha aqui, ó, o que tá aqui. Era isso, era um passo de cada vez. Mas os nãos me fizeram ficar no meu lugar. Isso não foi confortável para ninguém, para os outros, para familiares, para amigos. Uhum. Teve amigos que foram embora, teve outros novos. Teve amigos, tiveram amigos que eram antigos, mas que parece que eram desconhecidos e depois ficou conhecidos, mais amigos. Uhum. E é esse o processo da vida. O câncer me ensinou que eu tenho que deixar ir aquilo que já não é mais contribuição para a nossa vida. Ah, é ruim. Ah, aquele amigo me deixou e tal. Foi ruim? Não, foi o tempo dele ali na minha vida. Então, para esse pertencimento de modo forte em mim, a gente tem que ter coragem de ser quem somos. Por que coragem? Porque a gente vai se mostrar quem a gente é, nas nossas sombras e na nossa luz, como eu falei de início, mas o outro fica se ele quiser. Não há necessidade de ficar se diminuindo Uhum. para pertencer. Coloquei aqui, o pertencimento começa dentro da gente mesmo. Né? Dentro das constelações, a gente estuda hierarquia, pertencimento. Esse pertencimento é aquilo que eu falei. Você já pertence à sua família. Só que na nossa cabeça tem uma paranoia de que minha mãe não gostava de mim, ou gostava mais do meu irmão e tudo mais, e a gente vai se deslocando desse lugar. Então, o pertencer começa dentro, se acolhendo, se vendo no lugar que é seu. E não tem como outra pessoa tomar esse seu lugar. É isso, Sil. Acho que às vezes o que acontece, né? Eu venho de uma família de muitos irmãos, né? Então, e às vezes eu falo, também quando eu cheguei já tinha 5 lá atrás, depois chegou ainda mais um. Era muita gente para disputar lugar, né? Então eu falo isso, né? Que assim, as famílias grandes, as crianças vão chegando e a mãe tem que se dividir, ela tem que se organizar para Isso. poder olhar para todos, e ela olha para todos do jeito que ela pode. Mas a criança, né? E eu me vi Isso. muito nesse lugar, né, de ter sensações de não pertencimento, porque a minha criança interior era lá atrás, ela era a sexta, né, num bloco de 7 irmãos, e aquela criança que era pequena, que era bebê, que era criança, ela quis mais. Não é que ela não foi olhada, é óbvio que ela foi olhada, mas ela queria mais. Então, no conjunto, né, de me pensar nessa família grande, muitas vezes eu tive sensação de deslocamento, mas acho que é esse lugar que eu fui encontrando com o tempo, que assim, bom, eu sou, eu pertenço, eu faço parte, né? E é do Isso. jeito que é, e tá tudo certo, assim, né? Mas acho que tem, para cada um, para a criança interna de cada um, esse lugar às vezes é mais dolorido, ele é mais difícil, e aí carrega-se, às vezes, uma vida inteira essa sensação de não pertencer, e aí, junto com a sensação de não pertencer, vem uma necessidade imensa de estar agradando o outro o tempo todo para ser amado,
né, para ser amada. E aí sim, não, então eu pertenço porque eu sou amada. E na verdade, assim, Isso. eu acho que tem uma coisa que você podia falar um pouco mais disso, né? E isso eu tô falando de família, mas isso acontece nas relações de amizade, na relação marido e mulher, né? Esse lugar de estar sempre ali achando que precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa fazer mais para o outro, para ser amada, porque tem essa sensação que vem lá de muito longe, em alguns casos até do útero materno, né? Essa É, sensação começa no processo de gestação, que a criança tem sensações de um útero frio, a gente chama de útero frio, né? E ela já nasce com essa sensação de não ser amada, né? Então, queria que você contasse um pouquinho, mas antes disso, eu queria agradecer as meninas que estão chegando aqui, estão falando aqui, né? A Ana Luísa eu não chegou, consigo ver, agora chegou mas a Luziana da Casa de Jardim Secreto. Quer dizer, elas vão chegando, gente. Eu estou lendo aqui mais ou eu não menos, mas não quero consigo ver, interromper. tá? Quem tá chegando mais, não tá Então, aparecendo que mais para sejam mim. todas bem-vindas. Basicamente, somos uma roda de mulheres mesmo, né? Outro dia passaram alguns homens aqui na primeira roda, mas eles vão vendo que o conversa não é para eles vão saindo. Então, sejam todas bem-vindas. E aí, eu quero dizer para vocês, quem quiser fazer pergunta, pode escrever aqui. Eu estou mantendo o óculos, né? Para que eu possa ler aqui. Então, quem quiser fazer pergunta, quiser fazer um comentário, a proposta é de uma roda de conversa. É óbvio que a gente está distante, né? Geograficamente estamos todas distantes, mas a ideia é que a gente possa se aproximar e a gente possa ler o que vocês têm para dizer aqui, alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Kátia. A Kátia é uma consteladora familiar, ela vem da. Ela é professora de formação, mas hoje ela circula muito mais nesse lugar da terapeuta, Sim. né, do que da professora. Então, vocês podem fazer perguntas aqui que ela vai falando e eu vou organizando aqui para poder ela responder. Tá bom, Kátia? Então fala aí agora. Então, Sil, você falou de um ponto muito interessante, que é a mãe. Dentro da constelação, mãe e pai, meu Deus, é honra. Então, a gente aprende a ser mulher com a nossa mãe. A gente aprende a ser mãe com a nossa mãe. E não importa se ela é narcisista, se ela não é, se ela é legal, se ela não é. Não importa. Mas eu preciso estar com ela? Não, não precisa estar com ela. Mas você precisa olhar para ela e saber que ela é a sua mãe. Isso não vai mudar. A mãe que a gente tem idealizada aqui, não funciona. Eu preciso olhar para minha mãe como ela é, né? Com as sombras e com a luz também. Né? E aí, você tocou num ponto muito importante. Eu sou uma criança, eu olho o relacionamento da minha mãe, vejo na minha visão de criança que eu não tenho esse ainda algo formado aqui dentro da minha cabeça para entender, nossa, mas por que minha mãe lida com meu pai daquele jeito? Mas por que meu pai fala daquele jeito? Não sei como minha mãe aguenta. Isso, a criança não tem suporte. A gente é pequeno perto dos nossos pais. Já começa daí o pertencimento, já começa daí você saber qual é o seu lugar. Porque do seu lugar você consegue fazer muita coisa. O Bert Hellinger tem um livro chamado No Centro Sentimos Leveza, né, que fala como colocar cada um no seu lugar. Então, quando eu saio do meu lugar para ir para o lugar da minha mãe, para lidar com meu pai, eu já estou saindo do meu lugar. E aí, essa sensação de vazio, essa sensação de não pertencer. Quando eu estou no meu lugar, qual é o seu lugar mesmo, se o que você falou? É de A sexta sexta? filha. Sexta filha. Isso. Quando você está nesse lugar, você se sente forte. E aí não tem nenhum lugar no mundo que você se sinta inferior, que você se sinta menos. Sabe? Você Uhum. lida com as suas coisas, com as suas sombras, vou dizer assim, Uhum. muito bem, porque, vou dizer lá, né? Eu lidei com esse processo de saúde, de doença, muito bem. Porque em alguns momentos eu falava assim, nossa, ainda bem que eu não sou a minha mãe. Porque eu não ia aguentar ter uma filha que tivesse com câncer. Uhum. Uhum. Nossa, meu marido falava, nossa, ainda bem que eu não tô no lugar dele, porque eu não ia conseguir.
Então eu estava no lugar certo. Uhum. Não é que eu gostasse daquilo. Sim. Mas eu estava no lugar certo. Então, a Ana Luísa está até fazendo uma pergunta aqui, ó. A Ana Luísa perguntando, você está falando que bom te ver, né? Ver que você está bem e tal. E ela fala, como é que você foi encontrando esse seu lugar no mundo a partir, né, do câncer, né? E como que a constelação, se o fato de ter passado por esse processo te levou mais para a constelação, ou se você teve dúvida se esse era o caminho, como é que você descobriu o teu caminho na constelação e o seu lugar no mundo com a doença? A constelação eu já fazia bastante tempo. Eu estava há 15 anos dando aula, então eu fazia um paralelo. Porque eu queria fazer como é Transição a de palavra? carreira. Transição de carreira. Aí eu saí da escola e fiquei com as constelações, fiquei com atendimento online. Mas aí me apareceu, e eu falei assim, eu vou dar um ano sabático para mim, não quero trabalhar. Só vou ficar mesmo com as constelações, que é uma coisa que eu amo hoje em dia. Mas quando eu peguei o diagnóstico, eu fiquei mais ou menos um tempo sem fazer nada. Porque eu me sentia assim no meu corpo, Sil. Hum. Desculpa, quem perguntou mesmo? Ana Luísa. Então, eu me sentia assim no meu corpo, Ana Luísa. Eu me sentia meio que me arrastando e querendo fazer aquilo, mostrar para todo mundo que eu era forte. Ah, não, mas isso aqui. Em alguns momentos eu tratei o câncer como uma gripe, como se eu estivesse tomando uma Novalgina. E eu tava péssima na cama, cansada pra caramba, mas eu não queria demonstrar. Esse é um outro aspecto do feminino. Aquele Uhum. feminino guerreiro, aquele É. feminino que leva tudo nas costas, né? E que tem que dar conta de tudo. Eu estava exatamente nisso. Então chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô com uma gripe. E aí eu parei com tudo e eu ouvi, inclusive, falando dormir, descansar também é cura, Uhum. porque eu não me permitia descansar. Eu tomava uma químio a cada 15 dias. 8 dias eu ficava na cama, cansada. Mas eu não queria ter essa coisa da mulher frágil, sabe? Depois eu fui me Aceitação. entregando nisso, é. Uhum. Depois eu fui me entregando nisso. Então, o câncer, ele me aproximou mais da constelação? Acho que sim, eu acho que eu encontrei muitas respostas através da constelação, sabe? Tem mais Uhum. alguma coisa que ela perguntou? Não. Então, ela perguntou disso, como é que que você foi caminhando, né, com essa coisa da constelação, se você teve dúvida em algum momento se o caminho era esse mesmo da constelação. Ah, dúvida a gente tem sempre, né? A gente vai, volta, mas aí acontece sempre uma questão, uma coisinha que te fala assim, não, está no lugar certo, está no caminho certo. Uhum, uhum. É igual pegar a chave do meu carro lá naquele sonho. Acho que para Sim. aquilo ali para mim não serviu só para aquele momento do câncer. Vira e mexe, esse sonho Uhum, vem à minha mente. É eu uhum, pegar a chave do meu carro e falar assim, eu vou. Qual é o caminho? É esse. Às vezes, quando a gente está olhando o Waze, a gente se perde no caminho. E aí a uhum, gente faz de novo a rota e volta para o caminho que faz sentido para você. Porque também, se daqui a um tempo eu falar, a constelação não faz mais sentido para mim, eu vou para outro caminho. Porque também eu sou facilitadora de Access também. E aí eu gosto muito porque ele fala: você não precisa se prender numa escolha que você fez. Você tem 10 segundos para escolher para sua vida algo novo. Então eu escolhi isso. Se daqui a 10 segundos eu não quiser mais escolher isso, eu escolho outra coisa. Parece uma coisa boba, mas é a verdade. uhum, Eu escolho hoje fazer a live. Eu não sei o que vai ser para amanhã. Né? No dia que você me chamou, eu falei, ai meu Deus, tenho medo de aparecer em público, tenho. Não, mas eu vou. Eu vou, Sil. é Aí fiquei isso. É todo um isso. processo dessa semana até chegar aqui na live, fazendo esse caminho de volta para mim também. Uhum. Né? Então a gente não para no meio do caminho. A gente só continua.
Às vezes a gente vai pegar outro caminho, caminhos Uhum, diferentes do uhum. que a gente estava, né? Olha aqui, ó, a gente está fazendo uma live hoje que não é pelo caminho que a gente estava Não é pelo caminho que pensando. não é o caminho que a gente chegaria até aqui. Exato, exato, não Mas era o eu acho que caminho. tem um lugar que talvez a gente mesma se prenda, né? É que é de expectativas desse lugar da mulher, como é que a mulher tem que ser, como é que ela tem que agir, o que, que se espera que uma mulher seja na vida, ou a gente é educado lá desde pequeno, e isso não mudou tanto assim, que é para crescer, casar, ter filhos e seguir a vida. Por mais que a gente esteja vivendo momentos de muita mudança, muita transformação, está muito impregnado em quem a gente é, um modelo de mulher que tem que Sim. seguir determinados caminhos, e aí quando a gente não quer fazer esses caminhos, é muito difícil. Eu estou vendo aqui, a Anabel falou assim, durante muito tempo eu tive nesse lugar de dizer sim para todo mundo, porque historicamente a mulher sempre foi esse lugar, né, de subserviente, de atender às demandas da casa, atender às demandas do marido, atender Sim. as demandas dos filhos, de fazer, para que tudo desse certo como se fosse uma tarefa única e exclusivamente da mulher. Então, manter a casa limpa, em ordem, o marido chegar, a comida tá pronta, né? Tem umas revistas antigas que eu tive contato. Não tem revista, não, na verdade, ela foi compilado num livro que se chama História da Família do Brasil. E tinha coisas absurdas nas revistas femininas, Sim. que era assim, mulher, quando o seu marido chegar, leva o chinelinho para ele, né, já deixa o banho dele quentinho. Quer dizer, então assim, é um monte de expectativa em que a mulher faz a partir do lugar que ela tem que estar ocupando, né? Que é esse lugar de ser subserviente, não que a gente não possa fazer coisas pela pessoa que a gente ama, Sim, não se sim, eu trata entendo. disso, mas a gente pensar que a gente pode dizer não para algumas coisas e que está Uhum. tudo bem, né? Que o outro vai sobreviver e que o outro também tem capacidade de fazer uma série de coisas que sempre foram atribuídas a nós mulheres. Então, dizer É, não, né? Dizer não é saudável para construir, inclusive, outro modelo de homem, né? é. Eu digo que isso é ter coragem de desconstruir o que esperam da gente. O tempo inteiro a gente tem que ter essa coragem. Todos que estão aqui, sabe? Todas as mulheres que estão aqui, a gente tem que ter essa coragem de desconstruir o que falaram da gente. Esses dias eu tive uma experiência, Sil, Hum, terapeuta também tem terapeuta, então a minha terapeuta também tem terapeuta terapeuta. me fez um questionário e ele falou assim, Kátia, eu vou perguntar quem você é e eu não quero resposta clichê. Eu não quero, eu sou a mãe, eu sou o profissional, eu sou a terapeuta, eu sou a... Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você sinta quem você é e me fale. Pode ser em palavras, pode ser em imagem, enfim. E ela me perguntou. Eu respirei profundamente e falei, amável. Mas, Sil, aquela palavra amável me deu uma sensação tão de mentira. Tipo assim, gente, eu não sou amável. Eu sou impaciente. Eu sou brava. Mas, olhando para aquilo, eu percebi que eu era amável. Mas eu comprei vários rótulos que me colocaram. Então, quando eu era Uhum, criança, eu era a bravinha da turma. Então, você é brava, você é brava. Eu fui crescendo com esses rótulos. Eu fui crescendo com o uhum, rótulo de brava. Eu fui crescendo com o rótulo de impaciente. Ai, calma! E quando eu falei eu sou amável, aquilo me soou como se eu estivesse mentindo para a pessoa. Mas ela me deu uma sensação no corpo de relaxamento que eu falei, não, eu sou amável. Porque no Axis a gente também fala isso. uhum, Quando tem uma mentira, aquilo fica pesado no nosso corpo. Quando tem uma uhum. verdade, o nosso corpo relaxa. Então, eu sou amável. Eu não era aquilo tudo que eu achava que eu era. Então, a gente tem que ter essa coragem de desconstruir tudo isso que falaram da gente. E se colocar nesse lugar, pertencer a você mesma, para que você perceba que aquilo não é real. Eu acho que você está trazendo um ponto que assim que é o que eu mais tenho colocado luz assim. Eu acho que a gente tem, né? Eu falei, acende uma luzinha, a sombra aparece, né? Acende uma luz, a sombra aparece. Mas é uma coisa que tem me chamado muito, muito atenção assim.
eu posso ser quem eu quero ser sem culpa. Eu tenho Sem repetido dúvida. isso inúmeras vezes. Por quê? E aí, quando você fala dessa história do que te falaram quando era criança, eu acreditei em inúmeras coisas sobre mim, porque eu cresci a vida inteira escutando, né? Então, assim, eu sempre fui maior, né? A das mulheres, eu era menor, a mais nova, mas eu tinha um corpo maior. Eu tenho um corpo grande, né? Então, assim, eu fui ouvindo que eu era forte desde pequena. E aí eu tinha cenas de eu fazendo coisas que precisava de força, né? De carregar tijolo para ajudar meu pai na obra, de peneirar areia para ele. Eu era muito pequena, mas eu fazia porque eu era forte. Então, Uhum. assim, não, você vai porque você é forte. E aí eu cresci achando que eu era forte, e é muito difícil desfazer desses rótulos. Eu fui reaprender a chorar com 40 anos, porque Uau. forte não chora, né? Sim. A gente não pode chorar, né? Porque você é forte, você aguenta tudo, você suporta tudo. Então, assim, e eu tô falando, citando esse exemplo, que é bem corporal mesmo, né? E aí Uhum. eu tenho um corpo forte, né? Então, assim, eu sempre fui gordinha. Então, ser gordinha significa também corresponder a uma imagem de mulher forte. Então, eu sou forte, então meu corpo tem que ser forte. Eu tenho que ser gordinha, eu não posso ser mirradinha, porque mirradinha é fraco, né? É. Magrinha, mirradinha é fraco, então eu tenho que ser forte. Então eu convivi a minha vida inteira com o corpo gordo, eu descontente, brigando, querendo sair daquele lugar. Mas assim, até saía, mas eu voltava, porque tinha uma É. identificação muito grande com esse corpo. Eu sou o que disseram que eu sou, né? Então, Uhum. e aí ser e manter esse corpo também me ajuda a pertencer a esse lugar, né? Então, o É. quanto que é uma engrenagem, né? Que se encaixa, parece que É. encaixa perfeitamente, mas só que não, porque eu tinha sensações de não pertencimento, né? Sensação de Porque que assim, realmente você não pertencia àquilo, né? não, não Você não pertencia. pertence àquilo. Uhum, Então, até convido todo mundo, não, nas suas casas, nos seus momentos, olhar um pouco para você, fechar um pouco os olhos e sentir você, sabe? Sentir de coração mesmo, como que você faz para outras pessoas, para as outras pessoas, tentar fazer por você mesma. Porque às vezes a gente trata tão bem os nossos, sei lá, as pessoas fora e os nossos filhos. E nós mesmos, a gente só quer um abraço de nós mesmos. Não é nem do uhum, outro. É de nós mesmos. uhum, Porque, olha, nesse processo inteiro, Sil, eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado. Meu marido, meu filho, minha mãe, minhas amigas, Elisete tá aqui, a Dri também. Enfim, eu tive muitas pessoas ao meu lado. Mas passar pela cirurgia era eu. Até a porta, meu marido me levava. Depois dessa porta, era eu, era meu corpo. Eu tô aqui ainda, não sei se dá pra ver, mas eu ainda uhum, tenho o catéter aqui, ó. Sabe? Era eu que tomava picada. Era o meu corpo que me sustentava. Era o meu uhum, corpo que me trouxe até aqui. uhum. Essa é a cura. É você fazer esse caminho de voltar para você mesma e ter amor e compaixão por você mesma. Não é fácil. Não é fácil porque ensinaram pra gente que a gente não podia fazer isso. Que isso é egoísmo. Ah, você não tá Uhum, pensando no outro. uhum, uhum. Tô, tô. Desde que não me deixe mal. Eu tô assim agora, Mas sabe? é essa ideia de que a gente que tem que levar o bem-estar para o outro e a gente não A leva. A felicidade do felicidade, outro. né? Eu sou responsável pela felicidade do outro, eu sou responsável pelo outro estar bem. Não é verdade. Se eu Não. não estou bem, pouco provável eu deixar alguém à minha volta bem também. Isso essa questão de se pertencer. Quando você se pertence, você transborda. E aí esse amor vai para os outros. Porque até então, se você tem raiva de você, automaticamente, o Osho fala isso, automaticamente você não ama o outro. Você não Porque, consegue. primeiramente, você precisa se amar. E é uma tarefa de retorno a você.
em várias camadas de nós mesmas. São várias camadas. Ontem, essa semana, eu descobri sobre isso do amável. Então, eu sou amável. Uau, eu sou amável. Eu fiquei assim, nossa, gente, eu sou amável. Eu não sou aquela coisa que falaram de mim, sabe? É. Parece bobo, mas Não não é. é, não é, não é. E às vezes vai aparecer para você em pequenas coisas, porque não é um negócio enorme, né? Não vai aparecer uma luz piscante na tua frente Sim, para você descobrir, né, quem você é de fato e e que você pode estar no mundo do seu jeito, sem ter que sim, agradar ninguém, sem ter que fazer nada, né, especificamente para o outro, não, fazendo para você, né? Às vezes são pequenas coisas que aparentemente para alguém faz, nossa, esse negócio é muita é mimimi, né? Porque aí o pessoal fala mimimi, né? É muito uhum, mimimi e não é, porque é não é. extremamente significativo quando a gente se dá conta de alguma coisa que é importante, aquilo faz tanto sentido dentro do corpo, né? O nosso corpo inteiro vibra de felicidade. Puxa, até que enfim você percebeu, né? E é E a aí que gente se pode ser expande, diferente. é quando o seu corpo faz esse boom, que é aí que se expande para outros aspectos da sua vida, seja financeiro, seja Uhum, em relacionamento, uhum, porque parece pequeno essa questão do amável, mas quando você coloca, por exemplo, algumas outras coisas no lugar desse amável, você auto se sabota. Porque, ai, nossa, daqui a pouco vão me descobrir que eu não sou amável. Vão me descobrir que eu não sou isso que eu tô falando. Não, você uhum, é isso que você tá falando, né? uhum, uhum, Para mim, assumir o meu lugar no mundo, que é o que está falando aqui, né? Cura e o meu lugar no mundo. Então, para mim, é ser eu mesma. Trazer para mim quem eu sou nas dificuldades, sabe? Eu me descobri ali naquele lugar do câncer. Teve um momento que eu chorava, teve um momento que eu me desesperava porque eu achava que eu ia morrer, né? E teve outros momentos que eu falei, caramba, que resiliente que eu sou. Eu não me via nesse lugar. Que resiliente que eu sou. Eu, eu costumava dizer que eu não tinha como morrer, gente. Porque assim, é, a quimio estava marcada para as 10 horas da manhã. Eu chegava lá 9h45, 9h30. Então eu chegava com esse encontro para minha vida 10 minutos antes, 15 minutos antes. Então, olha como eu estava eufórica para a vida. E aí, a partir disso, dar outros passos. Se perceber, né? Se uhum. colocar a serviço. É isso, é se colocar no mundo, é se colocar a serviço, para mim. E esse se colocar a serviço é estar ali. É, no início, quando eu fiz a constelação, não vou entrar muito aqui na constelação que eu fiz, quando eu descobri o câncer, eu fiz uma constelação. E nisso eu descobri que ele estava a serviço da minha família e eu estava a serviço da minha família. Então, tinha alguns aspectos ali que eu tinha que trabalhar, porque eu estava me sentindo que eu tinha que carregar aqueles pesos. E eram Uhum, pesos que não eram meus. uhum, Mas a uhum. gente faz essas escolhas, Sim, sim. né? Quando a gente não sabe o nosso lugar, quando a gente não tem tão certo esse pertencimento, aí a gente vai por uns caminhos que é meio estranho, viu? E assim, a Acho gente vai até por caminhos não só estranhos, mas assim, que trazem mais sofrimento, né? que Então a gente isso. não se perceber, porque assim, vamos imaginar que nem todo mundo que está aqui, que está assistindo a live ou que vai assistir depois, sabe de constelação, sabe de Uhum. pertencimento, sabe disso que a gente está falando aqui mais diretamente. Mas tem coisa que não precisa saber, a gente sente. Não, é. A gente sente o desconforto no corpo, a gente sente o desconforto em algumas situações, mas o que que a gente faz? A gente finge que não percebeu. Não houve. A gente não se ouve, não ouve o Uhum. corpo, não ouve aquele frio no estômago, né? Aquele coração que É. palpita de repente diante de determinada situação. A gente finge que não escutou, e às vezes a gente até percebe, mas a gente não encara. Porque tem Uhum. muita coisa que a gente não queria ter visto, mas a gente viu. Só que a gente vê e não fazer nada com aquilo também não resolve, né? É. Então, é importante que a gente possa ver,
possa sentir no nosso corpo e tomar uma decisão, né? O que que eu faço com isso? Né? Porque às vezes é o nosso fazer que vai nos ajustar no nosso lugar de novo, nos reajustar no lugar que a gente sempre pertenceu, mas a gente está sentindo que tem algum desconforto, algo que me provoca a sensação de não pertencimento. Porque a partir do momento que eu olho e encaro, falo, ai, não, acho que é isso aqui. Isso aqui está me causando incômodo. Mas o mais comum que a gente faz, a gente foge. Porque não é fácil ver, né? E o corpo, se você ouve ele te responde, ele é seu melhor amigo, de verdade. Eu tive essa consciência em todo esse processo que eu venho passando. A gente até finge que não vê, a gente até finge que não ouve, né? Mas ele tá registrado avisa, lá, né? ele, é claro, ele sussurra. Então você precisa ter um pouco mais de afinidade com ele, porque ele não vai gritar para você, mas ele vai sussurrar para você. O que é preciso ser feito para eu voltar para esse caminho. Agora, o caminho, todos os dias a gente está fazendo ele, de volta pra gente. Todo dia. Né? Com consciência ou sem consciência, mas a gente está indo. Não é mágico, né? Não tem um lugar mágico que a gente vai. Eu gosto muito de participar de retiros, já fiz diversos retiros. Não é lá no retiro que vai acontecer, mas às vezes ir ao retiro me ajuda me ajudou com certeza a me conectar mais com quem eu sou nesse corpo. E aí sim, perceber mais os sinais que meu corpo vai dando, que ele está dando o tempo todo. Que acho que é essa coisa que você fala do sussurro, né? Se eu não me coloco à disposição de mim mesma para me ouvir através do meu corpo, eu não vou ouvir. Então precisa estar conectado. Ninguém pode fazer por você aquilo que é seu, o que você precisa fazer. Exatamente. Então, acho que é esse caminho, assim, né? De como é que eu posso me voltar para mim mesma, né? Valorizar quem eu sou, do jeito que eu sou, sem me julgar. Porque a gente aprende o julgamento desde muito pequeno também. Né, a olhar para o outro e colocar defeito, a botar apelidos, a chamar de girafa, a chamar de não sei o quê. Desde muito pequeno a gente aprende a julgar, e aí é brincadeira de criança, mas a gente cresce nesse lugar, né? E observando adultos julgadores também à nossa volta, e a gente aprende que julgar é um lugar. Hoje, como eu te falei... E a gente aprende também a se julgar, né? Hoje, como eu te falei, hoje é o Dia Internacional do Ser Você, no Access. Eu amo essa filosofia de Access Consciousness. Então, o Dan, que é o cofundador do Access, ele tem um livro chamado Sendo Você, Mudando o Mundo. E é bem isso. Eu até, às vezes, comparo a gente com a natureza. Um limão, um limoeiro, um pé de limão, não vai deixar de ser porque a pessoa chupou um limão e falou que tá azedo. Ele vai ser o limão para quem quiser quem quiser chupar um limão, quem quiser, sabe? Ele não vai ser uma árvore de laranja. Ai, gente, acho que hoje eu não vou querer mais ser limão, porque aquela pessoa falou mal de mim. A gente é parte da natureza. Eu não tenho como ser você, Sil, e nem você ser como eu. Não. Né? E aí, vai ter gente que vai gostar, que não vai gostar, mas essa sou eu, essa é você. As que estão aqui também. Eu acho que é esse lugar. É essa coisa que vai fazendo com que a gente cresça como humanidade, como ser humano. Porque a sua peculiaridade, a sua singularidade, ela vai alimentar algo em mim. E a mesma coisa, é uma troca. Sim. Né? Então, para mim é isso, assim, ser você é mudar o mundo. Porque se você for você, você não precisa falar um A. A sua presença já transforma tudo. Sabe? E para mim isso é muito importante. Sim. Acho que tem um lugar da gente se voltar pra gente, né? E aprender o valor que a gente tem sendo quem a gente é, do jeito que a gente é. Porque é isso, né? Eu acho que esse lugar da singularidade, assim... É isso, não tem, né? O cara lá de cima fez todos nós muito perfeitos, né? Perfeitos. Ela tá pedindo para você falar de novo o nome do livro. Olha,
Aline, dá uma olhadinha aí, mas eu acho que é Sendo Você, Mudando o Mundo. Eu acho que é isso, do Dan Heer, que é o cofundador do Access Consciousness. Tá. Então, a gente já está assim, bem no horário, a gente fala pouco, né? Sendo Você Mudando Foi o uma Mundo, o nome do delícia, eu livro. já tô até quentinha. Eu comecei Como é que gelada, você está agora? Acalmou? O coração está mais acalmou, tranquilo? acalmou. Mas ó, Gente, tô até com as olha, bochechinhas mais mais rosa, porque tá até rosadinha, né? quente aqui. Então, essas rodas de conversa aqui estão sendo, assim, fantásticas, porque elas são inauguração, né? São debut para todas nós. Né? Ah, é Nenhuma verdade, das sim. pessoas que está na roda de conversa é uma pessoa que já fez lives, né? Então, todas nós estamos nos inaugurando nesse lugar. Então, assim, o primeiro dia eu fiz sozinha também, eu estava muito Eu tensa. E eu assisti, achei eu isso. falei, meu Deus, que delícia, mas que coragem, que maravilha. Que eu acho que é isso, esse lugar da gente se reinventar, desconstruir modelos e padrões, que assim, eu não posso estar aqui. Né? Por que É, que eu não posso estar aqui? Por que que eu não posso estar aqui? Né? é, Eu acho que eu sou uma pessoa bem comum e justamente por ser quem eu sou, uma pessoa comum, é que eu acho que essas rodas têm valor com outras pessoas como eu, com mulheres como eu. Assim, a gente tem que falar do nosso lugar comum, de viver a vida com os desafios que ela apresenta, com as possibilidades que ela traz também, para a gente poder se reinventar, poder falar da gente, falar das nossas dificuldades, dos nossos desafios, das coisas que a gente viveu e daquilo que a gente quer viver para daqui para frente. Deixa eu ver. Ah, para livro aqui no Café das Mães, minhas crianças vão amar vocês. Ah, depois a gente fala, Vista NR Kids, convidando a gente para ai, fazer vamos. alguma conversa lá com elas. A gente Ai, vai, vou sim, muito adorar. prazer, Eu porque adoro conversar, gente. a ideia é que a gente possa fortalecer esses lugares de rodas de conversa, porque o que a gente fala tem muito valor, e especialmente assim, para aquelas mulheres que estão passando por processos de desejo de se retomar, vontade de fazer o caminho de volta para si, mas tem uma demanda gigante à sua volta. Isso se É. torna um desafio maior. Não é fácil, né? Eu venho fazendo meu caminho de volta já desde uns 40, mais ou menos, eu tô com 58, e assim, eu tô camelando, camelando. Eu acho que é um caminho muito desafiador, muito bonito, que a gente deve fazer. Eu estou falando disso também para dizer que eu estou abrindo grupos de encontros terapêuticos para mulheres, então todo mundo que está aqui está super convidada, e sugiro que vocês convidem amigas de vocês que eventualmente possam estar passando por momentos em que estarem em conversas com pessoas como eu e a Kátia, e estar participando de grupo de mulheres, em que vai encontrar outras mulheres, e essa troca vai fortalecer, porque eu fui resgatada nesse meu caminho de volta por mulheres que me deram a mão, né? Sim. Então eu acredito muito nesse lugar da nossa sororidade, da nossa capacidade de pegar a mão da outra, e mesmo que no silêncio, mesmo que eu não tenha nada para dizer, né? Eu fico me imaginando diante de uma pessoa como a Kátia que estava com câncer, o que eu teria para dizer? Talvez só pegar na mão e dar um abraço. E esse é um ponto principal, viu? Às vezes a gente não precisa dizer nada, porque a gente às vezes diz tudo. Aliás, muito mais. É melhor ficar quieta. Exato. Então, só abraçar tá ótimo. Isso, só abraçar. Então eu vou deixar depois na minha página no Instagram, eu vou deixar o trabalho, vai ter os links lá para quem quiser conhecer, vai ter toda a descrição e quem quiser participar. E quero muito te agradecer, Kátia, e abrir aqui para você fazer a sua despedida dessas mulheres que estão aqui com a gente hoje. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Muito obrigada. Eu tô lendo aqui as mensagens aqui, muito carinhosas. É, muito obrigada pelo convite, Sil. Eu amei. Eu cheguei aqui super nervosa. Acho que ainda tô um pouquinho, meu Deus, será que eu falei alguma coisa de errado? Será que, sabe, a gente fica, Não, parece tá que é tudo alguém certo. fora de mim que tá olhando aqui, sabe? Mas enfim, eu tô aqui de coração aberto, com muita vulnerabilidade mesmo, de abrir meu coração para todas as mulheres, porque eu sei que a gente às vezes se compara com outras, ai, gente, não vou conseguir chegar nunca naquilo, né? E não é um passo de cada vez. Uhum, Então, eu sou muito grata pelo seu convite, grata por estar aqui.
Grata por estar aqui com todas vocês aqui, viu, meninas? Um beijo, muito obrigada mesmo, Sil. Hum. Ah, obrigada, a Ana Luísa está falando que nós estamos arrasando aqui. Obrigada, Ai, ó, Ana. linda. Olha, a gente tá, assim, da minha parte, sei que a Kátia também, assim, a gente está muito aberta, porque nós estamos muito desperta para esse lugar importante da gente se retomar, porque, assim, gente, tem muito sofrimento, as mulheres estão sofrendo muito por ser quem são, por existir do jeito que estão existindo. Então a gente pode ter uma vida mais leve quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a se valorizar, quando a gente começa a cuidar mais da gente, para a gente ficar melhor. Porque se a gente ficar melhor, eu não tenho dúvida. Eu sei que cada vez que eu me melhoro mais, eu sou uma pessoa melhor para quem está à minha volta. Porque eu também tinha essas coisas, né? De mal-humorada, de reclamona, de não sei o quê. Então, assim, eu me percebo na relação com o outro e eu posso ser melhor para o outro se eu estou sendo melhor para mim primeiro. Então, eu convido vocês para a próxima roda, semana que vem, nós vamos ter a Flávia aqui, que é uma fisioterapeuta. Vai falar a partir desse lugar de quem cuida de outras pessoas também. Vai falar do ponto de vista da mulher que ela é, enfim. Ela está, inclusive, com a bebezinha dela hospitalizada. Então, esperamos que fique tudo bem logo. Mas a semana que vem temos às 18 horas uma outra roda de conversa. Quero agradecer muito vocês, mulheres, que vieram aqui com a gente, porque é muito bom saber que a gente está falando com mulheres como nós, que sabem do que a gente está falando. E cada uma no seu Sim. lugar, no seu caminho, né? A nossa jornada é muito única, mas todo mundo está no caminho. Não importa em que lugar da estrada, a gente está caminhando juntas. Muito Ah, obrigada. se vocês quiserem saber mais um pouquinho da minha história e dos meus trabalhos, tá lá no meu Insta Florescer, tá bom? Florescer com Kátia Lucas. Ah, isso, gente. Vamos seguir a página da Kátia lá também. Vamos nos unir mais. Vamos estar juntas para aquilo que a gente pode fazer melhor, que é trocar uma com a outra, compartilhar e se apoiar. Beijo grande para vocês. Até semana que vem. Beijo, Beijo, Sil, Kátia. beijo, meninas. Até Obrigada. mais. Tchau. Obrigada.